Hello, boys and girls, this is Teacher Leo, agora numa versão diferente da nossa aula, estilo live. Então, estamos fazendo uma live direto do YouTube. Eu agora me transformei no YouTuber de verdade. Ok? Bom, pessoal, infelizmente eu estou fazendo nesse formato aqui porque tive um problema aqui no meu computador e a ferramenta que eu usava para gravar nossas aulas não está disponível. Então, tive que fazer nesse formato live, tá certo pra gente? O ruim desse formato live é o seguinte, pessoal, é que eu não tenho como mostrar minha tela, né? Eu realmente não tenho como mostrar minha tela. Ou se existe, eu não sei. É a primeira vez que eu estou fazendo, né? Então, eu não quero nem clicar em nada aqui para não prejudicar a live da gente, mas é por aí. Então, a gente vai tentar explicar da melhor forma possível, tá, gente? Inclusive, onde exatamente a gente está trabalhando no livro da gente, que é o capítulo 6. Hoje a aula da gente é o capítulo 6, sobre movimentos migratórios no Brasil, ok? A gente falou muito de diversidade étnica brasileira na aula passada, né? A gente falou um pouquinho sobre essa herança cultural da gente. A gente explicou como é que o branco chegou aqui na nossa terrinha, né? A gente explicou como que o índio já estava aqui na nossa terrinha, ele é que é o verdadeiro dono da terrinha, né? A gente explicou como é que o negro chegou nessa nossa terra, né? O sofrimento que eles passaram, tá certo? E ainda passam, né? Muitos ainda passam, tá certo? E a gente explicou toda essa miscigenação, né? Mas o ser humano, ele nunca se cansa de buscar as suas melhores. Ele nunca se cansa, ele nunca está satisfeito com o seu destino. Essa é uma das características de nós, seres humanos. A gente nunca está satisfeito. A gente sempre diz assim, peraí, por que é que tem que ser assim para mim? Por que é que tem que ser tão sofrido? Por que é que eu tenho que passar por isso? E aí ele começa em busca das alternativas, tá certo? Então, aí advém a questão dos movimentos migratórios. São pessoas que estão, grupos de pessoas, né? Porque quando a gente trabalha movimentos migratórios, a gente não trabalha um indivíduo em específico, mas a gente trabalha grupos migratórios, tá certo? Grupos, né? Migratórios, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar movimentos migratórios no Brasil, especificamente no Brasil, que começa aqui na página 133, Boys and Girls. 133, capítulo 6, tá certo? Então, o que é a migração? Né? A migração é o deslocamento da população de um lugar para o outro, tá? Como eu já tinha dito antes, a migração ela acontece por várias razões. Dentre as principais, talvez a principal seja essa, mas ela tem várias ramificações, é que aquele grupo de pessoas está insatisfeito naquele lugar por alguma razão. Alguma razão. Cada um, às vezes, existem fatores individuais, mas a gente vai estudar de um ponto de vista mais coletivo, né? Por que aconteceu esses movimentos imigratórios de uma área para outra, tá bom? Então, a gente vai trabalhar migrações internas, tá certo? A gente já, inclusive, não sei se foi aqui com vocês, mas a gente já falou de imigração. Imigração. Existe a emigração e existe a imigração. A emigração é quando um grupo de pessoas sai de um lugar para ir para outro lugar. Emigram. Imigram é quando vem. A gente já viu esses movimentos, né? De emigração, por exemplo, hoje dizem, é difícil uma estatística clara, mas dizem que existe em torno de 1 milhão de brasileiros hoje nos Estados Unidos. 1 milhão. É uma quantidade de pessoas razoável, não é, gente? 1 milhão de pessoas é muita gente. É metade
não sei quanto é que é a população de Recife, não, mas a população de Olinda dá quase 400 mil pessoas. Então, é 2,5 vezes a população de Olinda. Você pegar uma cidade feita Olinda, dobrar e ainda botar mais metade da cidade de Olinda. 2,5 vezes indo para outro país. Um país, apenas um país. É muita coisa, na verdade. Eu acho que é muita coisa. Tá? Então, mas hoje a gente vai tratar de migração. Migração é quando ela acontece internamente, tá certo? Ou não, pode ser até ser externamente, mas é algo amplo para qualquer lugar. Ok? Então, e especificamente no Brasil, tá certo? Então, existem várias razões, né? Como eu estava falando, as anteriores ao século XX, né? No século XX, realmente, começou realmente esse processo de migração, bem mais, vários ciclos disso daí. Mas antes disso, houveram alguns ciclos, sim, né? Por conta da questão econômica, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, nos séculos 16 e 17, a gente teve um ciclo, né, de pessoas indo para a zona da mata, o que a gente chama de zona da mata, né? A gente tem o litoral, a gente tem a zona da mata, exatamente as pessoas indo atrás de trabalho, indo atrás de emprego, indo atrás de trabalho, porque era onde era a prosperidade. As plantações de cana-de-açúcar, aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco, né? Elas proliferavam, né? Então, na época, se gerava muito emprego, porque esse trabalho era todo braçal, era todo manual, e ainda é hoje. Por incrível que pareça, ainda é um trabalho bem braçal, bem manual. As pessoas cortam a cana na mão, né? As pessoas vão para o canavial e pá, cortar a cana de açúcar para levar para ser processada, para ser feito álcool, ou etanol, ou o que quer que seja, tá certo? Então, esse ciclo aconteceu para a zona da mata, ali no começo, ali nos séculos 16 e 17, tá certo? Vamos lá. Continuando aqui, certo? Migrações no início do século XX, tá certo? Então, o século XX realmente se viabiliza até mais por conta de transporte, né? Chega o carro, chega o trem, chega o ônibus, chega o avião. Então, a facilidade das pessoas se locomoverem de um lugar para o outro é bem melhor. Existe a questão da infraestrutura do país, que já começa a ser montada, né? O Brasil entra na fase finalzinho ali, começa a fase da República, finalzinho do século XIX, mas o século XX realmente tem vários períodos, tem o período da lei de Getúlio Vargas, tem o período de Juscelino Kubitschek, e o Brasil ele vai se desenvolvendo, tá certo? Então, várias foram as migrações. Dentre elas, aí, a cafeicultura e várias as razões também. Então, por exemplo, por conta da cafeicultura, a gente teve uma vinda grande de migrantes de várias partes do Brasil para trabalhar na cultura do café, lá em São Paulo e no norte do Paraná, tá certo? Só que aí, gente, vejam, a gente começa a entender o porquê das coisas, né? A gente, por exemplo, ó, naquele período ali, as pessoas davam preferência para a mão de obra vinda da Europa, né? Hoje a gente entende por que é que existe a comunidade nordestina, né, mais pobre, de negros mais pobres, e a gente tem uma comunidade mais europeia, mais desenvolvida, melhor tratada, né? Tudo, né? Mais economicamente mais forte, né? Lá no comecinho, por conta da questão da discriminação, eles davam preferência aos europeus. Então, a pessoa que vinha, veja só, um brasileiro, nascido, criado, deu sangue pelo Brasil, se fosse um nordestino ou fosse um negro, tá certo? As pessoas não queriam papo. Se viesse um europeu, as pessoas davam a preferência. Então, você tem comunidades italianas, comunidades alemãs, comunidades espanholas, comunidades portuguesas, comunidades, como é o nome daquele país que fica próximo da Rússia, esqueci o nome daquele país, tem uma comunidade razoável também. E esses
essas pessoas, né, que estão ali localizadas ali, mais região sul e sudeste, acabam hoje em dia tendo um nível econômico melhor, um nível de educação melhor, um nível cultural melhor, padrão de vida melhor, né? Não é porque elas são melhores do que ninguém, é porque elas tiveram mais oportunidades. É uma questão puramente discriminatória, que até hoje permanece, tá? Tem diminuído, mas a gente tem que lutar muito ainda, né, para diminuir isso daí, tá certo? Então, vamos lá. Nós estamos no aumento ao lado dos mineiros. Então, muita gente também foi para aquela região de Minas Gerais, né? Então, foi para a área que sofria uma menor discriminação, os nordestinos, principalmente. Região ali de Minas Gerais, por conta ali do cultivo, né? Do ouro, né? Descoberta do ouro, dos minérios, né? Aqui na zona da mata, tá certo? Aqui sofreu menos discriminação, né? Fugidos da seca, fugidos da seca lá do sertão, tá certo? Em 1930 e 60, a gente também tem alguns fatores aqui de migração, nos anos 30 e nos anos 70, né? Entre os anos 30 e 60, que diga, eu falei 70, mas é 60, houve uma diminuição desse cultivo do café, tá certo? Houve uma redução, no livro fala até a quebra, né? Fala da quebra da economia cafeeira. Não é que quebrou, porque ela existe até hoje, tá certo? Mas fez com que as pessoas procurassem outros locais, tá vendo? Tá certo? Então, e também por conta do término da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Houve uma construção de um parque industrial gigantesco, né, que até hoje é muito forte, lá em São Paulo, né? Então, outro tipo de revolução começou a acontecer no Brasil, que foi a Revolução Industrial do Brasil, né? A Revolução Industrial data lá mais de 200 anos atrás, lá na Inglaterra, depois toda a Europa começa a absorver isso daí, mas a nossa Revolução Industrial começa aí no período ali de Getúlio Vargas, começa a haver um incentivo, Juscelino Kubitschek dá um pipoco, né? Dá um levante legal, tá? Mas aí o processo migratório ele muda, as pessoas param de ir em busca da zona da mata, interior de São Paulo, Paraná, e começa a ir mesmo para a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é que começa a receber as maiores indústrias, tá certo? E as pessoas começam a ir para lá. É por isso também que tem tanto nordestino lá em São Paulo, tá certo? As pessoas vinham no que se chama, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né, de pau de arara. As pessoas iam para a região sudeste num veículo chamado pau de arara, tá certo? Que era como se fosse uma coisa que as pessoas... Eu acho que o nome pau de arara, eu não tenho certeza, não fala aqui. Não fala, mas eu acho que o pau de arara vem porque as pessoas ficavam se segurando, né? Era muita gente dentro, como se fosse aquelas caminhonetas de interior, né? Que ainda hoje, se for para o interior, você vê as caminhonetas, aquelas Toyotas, e que eram fechadas assim, e há muita gente pendurada ali, né? Então, acho que é porque um pau de arara, porque a arara ela fica pendurada em cima do pau, as pessoas ficavam segurando no pau de arara ali, que era muita gente, e para poder caber o máximo de pessoas possível. As pessoas saíam do Nordeste para ir para lá em busca, né, de se sustentar, em busca de ganhar um dinheiro, em busca de poder sobreviver, tá certo? Nas indústrias e nos empregos da indústria, tá certo? A verdade é que nem todo mundo era absorvido, né? As pessoas saíam, era da maneira muito desorganizada, né? As pessoas ouviam, né? Aqui o livro falou o canto da sereia, né? Ouviam o canto da sereia. Lá tem prosperidade, lá é bom, lá você ganha dinheiro, fulaninho. Não existia televisão, assim existia televisão, mas não existia redes sociais, né? A comunicação era muito... Então a pessoa ouvia uma reportagem na televisão, acreditava. Então se falava que São Paulo estava prosperando, as pessoas iam no Paulo Arara, chegavam lá, não conseguiam colocação, né? Não tinha emprego para todo mundo. E as pessoas iam atrás de subempregos. Aqui o livro vocês usam a palavra biscates, né? Iam atrás de biscates.
E um atrás a gente usa, qual a expressão que a gente usa? A gente usa a expressão fazer um... Tem uma expressãozinha, fazer um... rapaz, esqueci agora. Um bico, né? Fala bico, fazer um bico. Biscate, né? Que é exatamente aquela pessoa, como não conseguiu se inserir em nada, vai procurar qualquer serviço. Então, ela é cortar uma grama, fazer uma limpeza, fazer, às vezes, uma segurança de alguma coisa, fazer algum serviço para poder sobreviver. Ainda assim, aí você pergunta assim, por que é que as pessoas, quando chegavam a essa conclusão que não conseguiam arrumar emprego, voltavam? Por algumas razões. Primeiro, porque as pessoas deixavam tudo para trás, às vezes até vendiam tudo que tinha, vendiam um casebrezinho, vendiam um pouquinho que tinha para poder ir. Então, não tinha como voltar zerado. Né? O custo não era barato de ir e também não era de voltar, tá certo? E terceiro, porque ainda assim, ainda com esse subemprego, ainda com essa vida difícil, ainda era melhor do que estar no sertão, porque no sertão as pessoas passavam fome, as pessoas não tinham o que comer, não tem ajuda governamental, não tem água, não tem como você produzir e comer e sobreviver. Lá, pelo menos, você arrumava um biscate, né? Porque como você tinha muita prosperidade, muita gente trabalhando, onde você tem muita gente trabalhando, tem muita gente também precisando de serviço, né? Então, se a pessoa, por exemplo, sabe mexer, consertar alguma coisa, a pessoa conseguia arrumar um serviço. Então, as pessoas iam se virando, a condição de vida era horrível, né? Era horrível porque as pessoas iam morar na favela, e aí o surgimento, aí, o aumento das favelas, né? Então, ainda assim, as pessoas preferiam ficar, né, nessa situação. Um filme muito interessante, um filme que eu assisti, é por isso que eu estou recomendando esse filme, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada. Mas um filme que mostra essa história aí é o filme de Lula, né? Lula, o filho do Brasil, se eu não me engano. Que mostra a mãe dele saindo com ele pequenininho, de Caetés, um distrito de Garanhuns, e vai para São Paulo, e aí aquela luta dela para criar os filhos, dentro de uma favela e tal, tarará, tarará. Novamente, não é questão política, só essa parte histórica aí mostra ele crescendo no meio da favela, brincando com os meninos, aquela coisa toda, e a mãe tendo que se virar para criar os filhos, né? Vai atrás do pai, e parece que o pai abandona ele, não cuida deles, tem alguma coisa assim, sei que o pai não é muito bom com ele não, mas aí é a mãe que corre atrás, né? E eles, muito jovens, já tem que ir para a vida trabalhar. Quando, naquela época, o menino, pobreza, né? O menino já com 13, 14 anos, já tinha que ir para a rua para arrumar. Aí Lula fazia bico, não sei se ele... Aí tinha aquela história de menino engraxar sapato, não sei o quê, babá. Os que se interessavam mais faziam um curso técnico, às vezes alguém com conhecimento dizia, não, vem aqui, faça esse curso. Aí pronto, aí fazia um curso técnico, aí conseguia se encaixar no mercado, porque tudo isso é educação. Até hoje, né, o segredo de tudo é a educação. Ok? Mas seguindo em frente. Então, vamos lá para as migrações dos anos entre 50 e 70. Tá certo? Com a consolidação dos governos militares, aí em 70, criou-se um plano. Aí o governo começou a planejar isso daí, né? Plano para a integração do território brasileiro. E aí, com várias frentes agrícolas para a região norte e centro-oeste, né? Alguns investimentos em infraestrutura, né? Com a intenção de manter as pessoas onde elas ficavam, né? Não gerar até, eu não sei se vocês lembram disso, mas até era Getúlio Vargas, era a política, a gente chamava política de café com leite, né? Que era um termo, o presidente era de Minas, que era o leite, Minas representava o leite, e um termo era de São Paulo, que São Paulo representava o café, por isso essa política do café com leite. Então, desde o começo lá do presidencialismo da República até os anos 30, olha, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, e mesmo assim, depois que acabou-se essa política, na era Getúlio Vargas, São Paulo, Minas e o Rio como a capital. Então, hoje você entende por que esses três estados são os mais ricos do Brasil. Né? O Rio, naturalmente, já recebia recursos por ser a capital. Brasília só foi com Juscelino.
E mesmo depois, quando entra a era Vargas e outros presidentes, mas a influência desses estados já é muito forte. Então, mesmo dizendo assim, não vamos criar políticas nacionais, mas São Paulo, Minas e Rio dizer, opa, tudo bem, mas a maior parte é nossa. Um pouquinho para eles, mas a maior parte para nós. Quando era 100% deles, né? A gente trabalhar para sustentar esses 3 estados. Tá? E aí, por isso que você se pergunta, mas por que a indústria foi para São Paulo? Por que foi um pouquinho ainda para Minas, né? Por conta disso, por conta dessa influência política, né? De, apesar de não ser o presidente deles, mas era um presidente que tinha que trocar ideias, tinha que bater bola com eles para poder as coisas andarem, tá certo? Então, vamos lá. Então, nas décadas de 60, 70 e 80, as maiores taxas de crescimento populacional ocorreram exatamente nessas 2 regiões, que foram nas regiões norte e centro-oeste. Foram criadas políticas, né? Criou-se como é que chama? A Zona Franca de Manaus, exatamente para tentar desenvolver a indústria lá, para fazer com que as pessoas ficassem lá. No Centro-Oeste, focou-se mais nessa questão da pecuária, da agricultura, e hoje a região Centro-Oeste, né, é um grande produtor mundial de grãos, né, da parte da pecuária, de tudo. Então, hoje existe uma distribuição maior dessa riqueza, tá? Mas um dia ela ainda foi muito concentrada, e por muito tempo, tá, gente? Olha, nos anos 90 ainda, nos anos 90, São Paulo representava 50% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, de todas as riquezas que são produzidas no Brasil. Nos anos 90 ainda, só São Paulo representava 50%, metade de tudo que era produzido no Brasil, São Paulo era responsável por ela. A outra metade era para as 26, né? 26 estados, 25 estados mais o Distrito Federal. Só para ter uma ideia da concentração. E você tem aí, São Paulo, você tem uma grande parte Rio, uma grande parte Minas, né? E o resto para ser dividido com 20 e poucos estados. Então, veja a diferença. Hoje em dia já diminuiu, mas ainda é grande. Tá? E aí a gente veio para migrações entre os anos 70 e 90, tá certo? O período, né, das décadas de 70 e 90 continua a apresentar um movimento mais forte, né? E aí o clássico, né, o fluxo do Nordeste para a região Sudeste, né? Mas ainda menor do que naquele período em que a gente falava, tá certo? Mas ainda continua acontecendo. As pessoas, por quê? Porque o problema não está resolvido. As pessoas que moram no sertão continuam sem água não tem cultivo, que não tem geração de renda, que não tem riqueza, que só gera pobreza. Então, o problema não foi resolvido. E aí, o que acontece nos anos 90, a partir de 90, né? A partir com novas técnicas, com tecnologia de produção, o que acaba acontecendo é um retorno. Aí você já tem, por exemplo, já não é tão difícil para as pessoas voltarem, né? Você já tem até avião, né? As pessoas podem pegar um avião para voltar, ou podem pegar um ônibus para voltar. Então começa a haver meio que um retorno, não um retorno completo, não, esqueça isso, muito longe disso, né? Mas você começa a perceber um certo retorno dessas pessoas. As pessoas param de ir mais para São Paulo, Rio, Minas, começa a ver um pouquinho de retorno, mas bem assim tímido, um retorno bem tímido, tá certo? Já nos anos 90, tá certo? Algumas regiões começam a se desenvolver mais, por exemplo, né? A gente tem Pernambuco, os exemplos aqui, Pernambuco, a gente tem o Ceará, a gente tem a Bahia, né? Na região norte a gente tem o Amazonas e Pará, o centro-oeste a gente tem, né, a agricultura, né, a gente tem Goiás, um estado pujante, tá certo? Então, a gente tem esse movimento um pouquinho de retorno, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, cidades mesmo ao redor do Brasil que realmente têm um desenvolvimento espetacular até nos anos 2000, né? O livro aqui, deixa eu ver se o livro vocês vêm falar aqui dos anos 2000, ó. Continua. Polos regionais. Então, polos regionais surgem, polos regionais de desenvolvimento surgem. Aqui, Pernambuco mesmo, tem um efeito inverso, né?
Vocês são pequenininhos, vocês não lembram, mas já nos anos 2000, tá? Fim dos anos 2000, você começa a ter gente da região sul e sudeste aqui, de outras regiões do Brasil aqui, coisa nunca vista. Eu, quando tinha a idade de vocês, raras as vezes que eu ouvia uma pessoa com sotaque diferente, eram raras as vezes. A grande maioria das pessoas eram daqui mesmo, nordestinas. O máximo que você ouvia é o sotaque das pessoas do interior, uma pessoa que é muito parecido com o sotaque da gente da Paraíba, Rio Grande do Norte já muda um pouquinho uma palavrinha ou outra, o pessoal de Alagoas, o pessoal daqui do Nordeste. Mas as pessoas, ser comum, hoje em dia é comum, a gente está no supermercado, a gente está ouvindo a pessoa com sotaque diferente, a pessoa com sotaque de São Paulo, né? Do Rio nem tanto, eu não vejo tanto não, mas eu vejo muita gente de São Paulo, gente de Minas, né? Gente de várias partes do mundo. Por quê? Porque Pernambuco, no começo dos anos 2000, passa a ser um grande polo de desenvolvimento, né? Por conta aí da chegada da Fiat, por conta do Porto de Suape, né? Ali, aquela região desenvolveu demais, demais, demais. Várias indústrias vêm para o Nordeste. Nos anos 90, né? Pernambuco foi nos anos 2000, o que a Bahia foi nos anos 90, né? A Bahia é que foi. A Ford foi para a Bahia. Antigamente, todas as fábricas de veículos eram em São Paulo. São Paulo, ali, região metropolitana, capital ABC paulista. Não tinha lugar mais lugar nenhum. Então, a Ford foi para a Bahia, para Camaçari, que acabou de sair agora. Né? Outras indústrias vieram também por consequência. O crescimento econômico fez com que muita gente buscasse turismo na região Nordeste. Então, a Bahia teve um crescimento enorme e o Ceará também teve um crescimento razoável. Quando foi nos anos 2000, Pernambuco foi que despontou como grande, Nordeste do Ceará continua crescendo, e a Bahia também não ficou para trás não, cresceu razoavelmente também. Então a gente verifica esse fluxo inverso de pessoas vindo de lá para cá, né? Existia um problema, que foi a falta de mão de obra, o crescimento foi muito rápido, mas não tinha mão de obra suficiente, então vem muita gente. Por exemplo, a gente vivenciou isso aqui no estado da gente, de Pernambuco, e aí iniciou-se um trabalho para, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para investir em educação. Então, hoje, vocês nem percebem isso, mas há 10 anos atrás não existia tanta escola técnica quanto tem hoje. E por que o governo investiu tanto em escola técnica? Por conta disso, porque o nível educacional da gente era muito baixo. Nos anos 90, se eu não me engano, no começo dos anos 2000, existia 2 ou 3 escolas técnicas no estado inteiro. No estado inteiro. Alguém pensava, né, galerinha? Vocês devem ter o quê? Deve ser um 7º ano, deve ter 11 para 12 anos, né? Hoje, você anda de carro, você vai ver várias escolas técnicas. Mas um dia só existiam 2 ou 3 escolas técnicas aqui em Recife, no interior talvez existisse mais alguma. Veja que é algo impensável. Hoje em dia, vocês mesmos, talvez os pais de vocês, talvez até estejam já colocando na cabeça de vocês de fazer uma escola técnica, e não é o fim do mundo, não é impossível. Antigamente, um menino que passava na escola técnica era tido como um gênio. Por quê? Pouquíssimas vagas, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls. A gente tem, eu citei o Cabo de Santo Agostinho aqui em Pernambuco, né? A região de Petrolina, também desenvolvimento de Petrolina, muita gente foi para lá, mas também Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Cariacica, no Espírito Santo, né? São alguns exemplos de regiões que se desenvolveram bastante, tá certo? Então, a gente vai falar aqui, né? Houve aí a questão, a gente fala também do êxodo rural, né? O pessoal que vem do interior para as grandes cidades também, isso aconteceu, tá certo? E aí a gente, só para vocês se situarem, em termos de localização, né? Capítulo 6, página 133, a gente deu cobertura aqui até a página 142, 141, na verdade. Tem essas atividades que aí fica com o Teacher Júlio. Não vou passar nenhuma tarefa de casa hoje, tá certo? Porque por conta aí da impossibilidade de mostrar o material para vocês verem, fazer os estudos, fazerem as anotações. Realmente ficou uma aula assim falada, né? É bom vocês verem, né? As pessoas são muito visuais, alunos são muito visuais. Tá bom?
Não vou passar homework, mas deem uma lida nisso daqui e sempre lembrando que agora em maio é a nossa prova, 3 questões de Geography. Façam aquelas anotações, quem ainda não assistiu todas as aulas, assistam, façam as anotações dos conceitos, porque cai na prova. Ok, boys and girls? Então a gente vai ficando aqui com essa live, tá certo? Ninguém assistiu minha live, mas vai assistir gravada, tá bom? See you later, alligators.